Vou começar com uma pergunta. Quem aqui tem problema na vida, levanta a mão. Todo mundo tem problema na vida? Não sei se você está com vontade de ser sincero hoje, mas vamos lá, deixa eu continuar aqui pegando um pouco no pé. Quem aqui você está passando por uma fase na tua vida que você diz assim, Lucas, eu estou passando por uma fase que tá demais, assim, tem bastante problema. Alguém tá? Deixa eu ver, ó. Tem algumas pessoas que estão levantando a mão. Gente, problemas na nossa vida, eles sempre vão existir, eles sempre vão acontecer. A gente não consegue se livrar dos problemas, a gente resolve um, aparece outro. Problemas, eles fazem parte da vida. Problemas, eles podem se mostrar em qualquer área da nossa vida, qualquer área, né? Muitas vezes são problemas dentro de casa, muitas vezes são no trabalho, muitas vezes são dentro da gente mesmo. Problemas, eles sempre vão estar lá. E hoje o título da nossa mensagem é essa: Como agir diante dos problemas. Esse é o título da nossa mensagem, é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Como agir no meio dos problemas. Então a gente vai percorrer por alguns versículos da Bíblia e a gente vai extrair princípios de como nós devemos reagir quando a cinta está apertando, quando as coisas não estão bem. Bom, cada um aqui, queridos, tem uma realidade. Você conhece a sua realidade. Muitos aqui estão com problemas financeiros, muitos aqui estão com problemas familiares, muitos aqui estão com problemas emocionais, muitos aqui estão com problemas com o pai, com a mãe, com os filhos, com o esposo, com a esposa. Queridos, os problemas que a gente passa são muito grandes. Por exemplo, um problema que eu odeio passar é quando eu brigo com uma pessoa. Não é ruim? Quando você briga com uma pessoa e tu tem que sentar, tu tem que conversar, tu tem que acertar. Eu odeio quando eu passo por esse tipo de coisa. É uma das coisas que eu menos gosto, assim, é quando o problema não é só eu que tenho que resolver, sabe? Precisa de mais alguém para resolver junto. Tem vários tipos de problema que a gente passa na vida. E a palavra de Deus, ela está mais do que repleta de princípios para nos ensinar como passar por esses problemas, para nos ensinar como passar por essas adversidades. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Como que nós devemos passar pelos nossos problemas? Querido, eu repito, todo problema, Deus, Ele não permite que nenhum problema venha sobre a sua vida para ele ficar. Problema é passageiro. Fala comigo, problema é passageiro. Problemas, queridos, são passageiros. Só que eles existem, mas eles devem ser passageiros. Nós precisamos aprender a resolver os nossos problemas. Porque se nós não resolvemos os nossos problemas, eles sempre vão voltar para nós. Existe uma frase que fala que é muito forte. E essa frase fala assim: todo problema que você coloca debaixo do tapete, um dia ele vai voltar para você. Se nós não resolvemos os nossos problemas hoje, eles vão voltar amanhã. Muitas pessoas, elas têm a atitude de não resolver seus problemas. Por exemplo, ela tem um problema dentro da sua casa com seu marido, mas em vez de sentar para resolver o problema, ela não faz isso. Ela coloca debaixo do tapete e diz assim: o tempo vai resolver. Mas isso não vai acontecer. Você pode, muitas vezes, ignorar, mas os problemas, eles não se resolvem sozinhos. Esse é um princípio. Fala comigo, os problemas não se resolvem sozinhos. Eu sei, daqui a pouco eu vou entrar, porque existe uma parcela dos nossos problemas que é só Deus que pode fazer alguma coisa, a gente não tem o que fazer. Mas esse princípio, ele é verdadeiro, mesmo com essa realidade. Problemas não se resolvem sozinhos. Nós precisamos fazer a nossa parte e também esperar que Deus, com certeza, Ele vai fazer a dele. Mas os nossos problemas, eles estão lá. E nós precisamos aprender a como resolvê-los. Porque se nós não resolvermos nossos problemas, os nossos problemas podem tirar a nossa força, podem arrancar a nossa fé, podem desanimar conosco. Querido, sabe o que é uma pessoa que se afasta de Deus? É uma pessoa que não sabe resolver seus problemas. Sabe que um dos maiores sinais de maturidade na vida de uma pessoa é a pessoa que não sabe resolver os seus problemas. Sempre nós vamos ter problemas. Qual é a diferença do vencedor e do perdedor? É porque o vencedor, ele sabe resolver os seus problemas. E o perdedor, ele tem os mesmos problemas, mas ele não sabe resolver. Jesus, ele colocou isso, né, em Mateus capítulo 4, ele fala de uma pessoa que edificou a casa sobre a rocha e uma pessoa que edificou a casa sobre a areia. Qual é a diferença dos dois? A diferença é que a que edificou a casa sobre a rocha é uma pessoa que edificou sobre os princípios de Deus. Ela soube resolver os seus problemas. A Bíblia diz que essa pessoa, né, sendo comparado com uma casa, essa casa recebeu chuva, recebeu vento, recebeu tormenta, mas ficou firme. A outra recebeu exatamente os mesmos problemas. Jesus não está falando de casa, ele só está dando uma analogia para você entender melhor o que ele está querendo dizer. Ele está usando exemplo de casa, mas não está falando de casa. Mas ele diz assim: mas uma pessoa passou pelos mesmos problemas, tem que cuidar, né? Vou falar bastante essa palavra, às vezes eu falo mas é pro. Então,
essa pessoa passou pelos mesmos problemas, mas caiu. E foi grande a sua ruína. Queridos, todos nós temos problemas, sempre vamos passar por problemas. Problemas piores, problemas não tão difíceis, mas o problema vai estar lá. O problema sempre vai estar lá. E nós precisamos dizer, Jesus, me ensina a passar pelos meus problemas. Me ensina a passar pelos meus problemas. Queridos, então, seja qual for a ordem do problema que você está passando, eu creio que hoje Deus ele vai iluminar você para que você resolva ele em nome de Jesus. Amém? Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim, você vai resolver os teus problemas em nome de Jesus. Fala profetizando mesmo. Profetiza na vida dela. Diz, você vai resolver os teus problemas em nome de Jesus. Lucas, só vou resolver meus problemas se você hoje aí ter uma revelação e me falar o número da Mega Sena. Porque... Não, queridos, Deus ele tem um caminho para você e eu tenho certeza que ele vai te guiar. Bom, primeiro princípio, vem com uma pergunta. Para onde você está olhando quando os problemas aparecem? Vamos abrir em Mateus capítulo 14, versículo 29 a 31. Queridos, a gente não vai ler tudo porque o nosso contexto aqui seria grande, mas você conhece a história, tenho certeza que você lê a Bíblia, você conhece a história. Você sabe que Mateus capítulo 14 conta a narrativa de Jesus indo encontrar os discípulos andando sobre as águas. É um trecho bem conhecido da Bíblia, eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre ele. Então, nesses versículos que a gente vai ler aqui, a gente vai prestar atenção só no que a gente quer. Porque depois que Pedro ele diz assim, Jesus, se é tu mesmo, deixa que eu vá andando até onde você está sobre as águas também, Pedro se mostrou um homem de fé. E a Bíblia diz que Jesus respondeu, venha. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Vamos ler mais 2 aqui. Mas quando reparou o vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Vamos ler só mais um. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Queridos, olha só, Pedro, ele foi muito ousado já de pedir para Jesus para andar até ele. Quando ele estava caminhando, a Bíblia é clara, coloca no versículo 30, fazendo favor para mim, a Bíblia é clara quando diz aqui, que ele reparou, repara com os olhos, você repara com os olhos. Pedro, ele faz o que todos nós fazemos. A gente olha para aquilo que está chamando a atenção. Queridos, quando nós passamos por problemas, nós somos muito, muito tentados a olhar para a força do problema. Não é verdade? Poxa, se é uma conta, a gente olha para o tamanho da conta. Se é 10 pila, a gente fica tranquilo. Se é 1000, a gente se desespera. É quando a gente está passando por um problema familiar, se for uma briguinha, a gente fica mais tranquilo. Mas se o pau comeu dentro da casa e o rolo do macarrão está comendo, você já fica mais preocupado. Nós temos isso, é natural de nós. Nós colocarmos uma nota para o nosso problema. A gente coloca uma dimensão para o nosso problema. Eu acredito que quando Deus ele olha para os nossos problemas, ele não olha como a gente olha. Deus ele não olha para o nosso problema assim, nossa, agora vocês estão com um problema. Agora a coisa pegou. Eu não creio que Deus olhe assim. Porque Deus ele é tão poderoso, tão grande, que eu creio que a grandeza dele é tão grande que... A grandeza é tão grande, foi especial, né? Ele é tão grande que quando ele olha para cada um dos nossos problemas, ele não vê como grande ou pequeno. Ele vê tudo como uma coisa tão pequena diante de sua grandeza. Mas eu e você não. E é difícil pra caramba. A gente olha para os nossos problemas e às vezes a gente desespera, às vezes a gente tá calmo, às vezes a gente tá vendo, meu Deus, a gente fica assim, desnorteado às vezes. Por quê? Porque nós damos nota para os nossos problemas e a gente tem que lutar contra isso. Aqui Pedro, ele olha para o tamanho das ondas. Olha o que a Bíblia diz. Deixa o versículo para mim, fazendo favor, no verso 30 ali. Olha o que Pedro faz. Ele reparou no vento. Tem outra versão que eu gosto mais, que diz na força do vento. Não falou só no vento, tem outra versão que fala na força do vento. Por quê? Porque quando estamos passando por problemas, a gente repara naquilo que chama atenção. E dependendo do tamanho do problema, muitas vezes aquilo pode afetar a nossa fé. Porque a nossa lógica errada, que mata a nossa fé, é assim, poxa, se fosse desse tamanho, Jesus podia, mas como é desse, Jesus não pode. Eu sei que não é essa frase que você fala, mas é exatamente isso que você está declarando. Você concorda comigo ou não? Muitas vezes a gente está passando por uma dificuldade. Se ele fosse pequenininho, a gente diz, isso aqui Jesus vai me ajudar. Mas às vezes é um problemão. E às vezes dentro da gente, sem perceber, o que a gente está declarando Jesus não pode fazer isso. Queridos, para onde você está olhando? A Bíblia é clara em dizer que Pedro, quando ele caminhava, ele olhava para Jesus. Lucas, não está escrito. Como que não olhava? Era escuro.
tinha uma pessoa de pé em cima das águas. Ele estava caminhando em direção de quem? Então Pedro estava fitando os olhos em Jesus, ele estava olhando para Jesus. Mas quando começou o vento e as ondas, a Bíblia diz que ele tira os olhos de Jesus. Todos os problemas que a gente passa vão tentar tirar os nossos olhos de Jesus. E esse é um dos propósitos pelo qual Satanás ele quer colocar problemas na sua vida, assim como também Deus ele permite que muitos problemas venham sobre a nossa vida. Por quê? Porque nós precisamos ser tratados e dentro de nós precisa ser gerado um caráter de firmeza de fé. Queridos, nós precisamos colocar os nossos olhos em Jesus. E esse é um dos maiores desafios que eu acredito que a gente passa quando a gente está vivenciando um problema. Você não concorda comigo? Como é difícil às vezes a gente focar em Deus. Às vezes a gente desanima, a gente tira os olhos do Senhor. A gente fica desesperado. Você sabe que a ansiedade, o medo, é sempre um resultado de quem tira os olhos do Senhor? Olha o que a Bíblia diz aqui no versículo 31, fazendo favor. Desculpa, versículo 30. A Bíblia diz aqui, que ele teve medo. O medo na sua vida é o resultado de você ter tirado os olhos do Senhor. Deixa eu fazer uma pergunta simples para você. Você tem medo na sua vida de alguma coisa? Você tem medo de não conseguir resolver um problema? Você tem medo de não conseguir chegar a um objetivo? Você tem medo de não conseguir chegar a algo que você precisa? Queridos, eu te falo com muito carinho para te ajudar. Nessa noite nós precisamos cancelar esse medo dentro de você. Porque o medo, ele te tira do foco, ele te tira da direção. A Bíblia diz que ele teve medo e depois que ele teve medo, o que aconteceu? Ele começou a afundar. O medo é o que precede a nossa queda. Quando a gente deixa o medo preencher o nosso coração, é aí que a gente vai começar a se perder. Então, queridos, o primeiro grande princípio da noite é: para onde você está olhando quando você está passando por problemas? Você vai ter muita tentação de tirar os teus olhos de Cristo, mas não tire. Lucas, eu não estou vendo Jesus, nunca vi. O que você está querendo dizer quando você fala não tire os olhos de Jesus? Está falando do nosso pensamento, querido. Está falando daquilo que a gente declara com a nossa boca. É assim que a gente olha para Jesus hoje. A gente não olha assim: Jesus, onde é que você está que eu quero atacar meus olhos em ti? Não é isso, não é literal. Mas os olhos do seu coração precisam você precisa colocar eles na palavra de Deus. E é assim que você vai olhar para Jesus. Quer ver um exemplo de olhar para Jesus? Faz de conta que um dia eu acordo e eu recebo lá na minha casa um boleto inesperado para me pagar e está fora do meu orçamento. Eu recebo aquele boleto, eu pego o boleto, a vontade de eu dizer: está repreendido, Satanás. Não é isso que a gente quer falar? Mas qual é o certo? O certo é olhar para aquele boleto. Tive tentação de olhar para a onda, tive tentação de afundar, comecei a sentir o medo na perna direita, mas de repente eu olho para aquele boleto e digo assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, em nome de Jesus. Eu não sei ainda como vou pagar, mas o Senhor é poderoso, Ele vai me dar uma ideia, Ele vai prosperar a minha vida e eu vou conseguir, em nome de Jesus. Eu vou orar, eu vou me alegrar, porque Ele é o meu pastor, Ele é o meu Senhor e nada vai me faltar. Queridos, essa atitude é uma atitude de quem olha para Jesus. Vocês estão entendendo ou não? Estou tentando ser prático, né? Não adianta a gente falar de coisa que foge da nossa vida prática. Quando a gente olha para a palavra, a gente está olhando para Jesus. Jesus mesmo, ele diz que ele é a palavra. Você já leu esse versículo? Ele falou: eu sou o pão da vida. Quem se alimenta de mim, por mim, viverá. Eu sou o pão da vida. Jesus é a palavra. E nós precisamos nos encher dela. Coloque teus olhos em Jesus. Lá em Romanos 5, capítulo 3, versículo 5, nós vamos ler outro versículo. Próxima pergunta é: isso pode crescer no meu caráter? Esse problema pode fazer crescer o meu caráter? Em Romanos capítulo 5, versículo 3, olha o que a Bíblia diz, olha o que o apóstolo Paulo está falando. Eu gosto desse versículo porque ele deixa a gente louco. Diz assim, e não somente isso, mas também gloriemo-nos nas tribulações. Tem uma versão que diz: tende alegria o motivo de passar por tribulações, sabendo que, agora presta atenção, tribulação é problema, vocês sabem, né? Problema. Sabendo que os problemas, eles produzem perseverança. Pode seguir. E a perseverança, a experiência. E a experiência, a esperança. Será que tem mais um? Vem aqui. Não, pode continuar ali. Naqueles dois ali a gente vai ficar neles. A gente vai tentar ler ali, mas a gente tem que correr, tem bastante coisa para falar hoje. Então, olha só, pode voltar nos dois versículos. Queridos, então, os problemas, eles produzem perseverança. Agora vai para o próximo versículo. E a perseverança, experiência, esperança. Isso aqui está falando do teu caráter, está falando da sua resiliência. O que é resiliência? A sua capacidade de ficar de pé quando o pau está comendo.
Isso é resiliência. Resiliência é a sua capacidade de ficar de pé no meio de adversidades. Você sabe que tem muitos lugares no mundo aí que dá terremoto, né? E é muito triste assim quando você vê um país desenvolvido passar por um terremoto, já é triste. Mas quando você vê um país que não é desenvolvido passar por um terremoto, é terrível. Por exemplo, quando aquele terremoto pegou Haiti, vocês lembram? Acabou com o país. Quando um terremoto pega o Japão, acontece muita coisa, mas nem 10% do que acontece no Haiti. Por quê? Porque no Japão eles estão preparados para o terremoto. Então, tem vários prédios num lugar. Vamos imaginar essa situação. Tem vários prédios num lugar. Só que muitos prédios eles estão prontos para receber aquele abalo. Quando vem um abalo, o prédio balança, mas não cai. Eu vi um vídeo que eu achei fenomenal do último terremoto que teve no México. Uma pessoa que estava no meio da avenida e ela começou a filmar com o celular dela assim, queridos. E uma hora ela parou o celular num prédio e o prédio literalmente ele fazia isso aqui, ó. Eu fiquei apavorado. Eu nunca vi um prédio fazer aquilo e não cair. Nossa, eu pensei assim, meu Deus. Eu pensei que desceu um pouquinho e já caí. Mas não, o prédio balançou, mas não caiu. Queridos, eu sei que vai ser um pouco estranho isso que eu vou pedir para você falar para a pessoa só. Talvez seja a coisa mais estranha que eu já pedi para você falar para alguém do lado. Mas olhe para ela com um sorriso assim, balance, mas não cai. Fale. Fale. Fale com alegria. Fale, balança, mas não cai, meu irmão. Fala aí com Fala aí, balance, mas não cai, irmão. Queridos, quando os problemas eles encontram a sua vida, não tem problema de você balançar, mas a regra é não cair. Amém? Porque às vezes a coisa bate mesmo e a gente, Jesus, a coisa tá que tá. Mas, querido, se agarre. Daqui a pouco a gente vai falar de como você pode se agarrar aí. Mas você não caia, não desanime, não desista. Não tome uma decisão que te afaste dos propósitos de Deus. Porque isso que é cair. Cair é você tomar uma decisão que te afasta dos propósitos de Deus. Esse versículo, queridos, ele está falando que os problemas, eles produzem essa maturidade, eles produzem essa capacidade de a gente ter perseverança, de experiência. O que gera experiência na nossa vida? Maturidade, não é verdade? A maturidade, ela não é fruto do saber. A maturidade é fruto de quando você aproveita as experiências da sua vida. O que é aproveitar uma experiência? Muitas pessoas, elas passam por muitas experiências, mas não amadurecem. Porque elas não aproveitaram, elas não souberam passar pelos problemas com os princípios de Deus. Quando uma pessoa ela passa pelos problemas na vida dela sem Jesus, os problemas vão detonar com ela. Vão amargurar, vão deixar o coração duro, vão deixar o coração calejado, a pessoa vai cada vez não querer acreditar mais em Deus. Tem pessoas que eu encontro na vida, às vezes a gente vai tentar falar de Jesus, ela não quer nem ouvir. Porque quando ela olha para o passado dela, para os problemas que ela passou e o quanto ela sofreu, ela não quer mais acreditar num Deus por causa disso. Mas a pessoa que está com Cristo e passa pelos mesmos problemas, mas com Jesus, essa pessoa cada vez se torna mais forte, mais madura, essa pessoa está cada vez mais limpa. Queridos, uma vez o profeta falou assim, Deus, me prova, Senhor, e eu sairei como ouro. Queridos, em outras palavras, esse cara está tendo tanto poder de... Olha o que ele está falando, está dizendo assim, Jesus, coloca problema na minha vida. Porque eu vou ser refinado como ouro. Você sabe que o ouro, para ele ficar puro, tem que colocar numa temperatura altíssima. Por quê? Porque tudo aquilo que é impuro vai subir e vai ficar só aquilo que importa. Queridos, na nossa vida, aquilo que purifica o nosso caráter, você querendo ou não, são os problemas, são as dificuldades, são as experiências que a gente passa, que muitas vezes a gente não queria passar, mas são elas que têm o poder de purificar o nosso coração. Então, a pergunta é, será que os nossos problemas eles podem amadurecer o nosso caráter? Com certeza. Essa é uma das formas de você olhar para os seus problemas. Se você está passando por um problema terrível, queridos, nessa noite eu desafio você a olhar para esse problema e declarar sobre ele. Eu sei que você está amadurecendo a minha vida, você está amadurecendo o meu caráter, você está mudando coisas dentro de mim, você está colocando o caráter de Cristo na minha vida. Amém? Olha para um problema aí agora. Olha para ele. Talvez o pior que você está passando agora. Olhou? Agora declara para ele, diz assim, você está me ajudando a crescer. Fala de novo, você está trazendo perseverança no meu coração. É difícil, né, de encarar, mas é verdade, queridos. Quando nós temos nossa vida em Cristo, os problemas amadurecem a gente. Agora, 3 perguntas muito interessantes quando a gente fala de problema. Isso aqui vai fazer a gente se remexer um pouco na cadeira. Primeiro, é Deus que está trazendo esse problema?
Não sei. Pode ser que seja. Existe uma teologia errada que fala que Deus ele não traz problemas para a nossa vida. E o que eu estou falando que é tão estranho que talvez você nunca mais vá na igreja. Mas muitas vezes, querido, Deus ele permite situações que você, por falta de visão, chama de problema, e por causa disso, sem discernimento, você não sabe passar por aquilo e você não sabe discernir aquela situação. Quer ver? Vamos ser bíblico, para a gente não ficar falando de coisa aqui. Por exemplo, quem que falou para Abraão sacrificar seu filho? Vai lá, gente, eu sei que vocês sabem a resposta. Quem? Deus. Quem acha que esse é um baita de um problema? Quem que pediu? Quem que envia as 10 pragas no Egito? Deus ou Satanás? Não foi Deus. Faz de conta que você está andando, está apacentando suas ovelhas, de repente você vê uma árvore pegar fogo, você chega perto, de repente vem uma voz de dentro que diz assim: você vai sair da sua zona de conforto e agora eu coloco sobre você a responsabilidade de enfrentar o homem mais poderoso desse planeta conhecido e você vai tirar toda a classe operária desse homem mais poderoso, que é cruel, que são 3 milhões de pessoas, você vai lá, você vai confrontar ele, você vai tirar eles de lá porque eu te escolhi para você ser o libertador do Egito e você vai, Moisés. Quem acha que esse homem recebeu um problemão? Quem está querendo aí receber uma dessa aí na vida aí? Queridos, Deus, eu estou usando essa palavra ainda, ela não é a melhor agora, mas eu vou continuar usando. Eu acredito que Deus ele vai reformular essa palavra problema na sua vida hoje, mas Deus, ele muitas vezes traz problemas. Agora, presta atenção no que eu vou dizer, porque isso vai equilibrar tudo que eu estou falando. Se você não entender o que eu vou dizer agora, você vai sair daqui com uma heresia terrível na tua cabeça. Presta atenção. Todos os problemas e desafios que Deus traz para você, eles têm o propósito de te apontar para o destino dele, para você. Todas as circunstâncias que Deus permite e que Deus traz, eles têm um propósito. E esse propósito, você entendendo ele ou não naquele momento, eles apontam você para o seu destino, para a sua vida. Em outras palavras, se você ouvir a Deus e obedecer, depois que você passar por esse problema, você vai olhar para trás e vai dizer, valeu a pena. Que bom que eu passei por isso. Queridos, quantos aqui você já tem discernimento na sua vida para você olhar para trás, lembrar de alguns problemas e você diz, Senhor, que bom que eu passei por isso. Olha o tanto de gente, fica com a mão levantada, queridos. Olha para as pessoas ao seu redor, olha o tanto de gente que está levantando a mão. Queridos, muitos problemas na nossa vida. Hoje, claro, quando a gente estava passando, a gente não queria, né? Mas depois que a gente passou, a gente olha e a gente diz, Senhor, que bom que eu passei. Que bom que esse problema estava lá. Porque se não fosse ele, talvez isso não tinha acontecido. Se não fosse esse problema aqui, talvez eu não tinha me quebrantado, minha vida não tinha mudado. Se não fosse essa situação... Quer ver, queridos? Eu não sei se eu peço para você levantar a mão agora ou não, porque eu sei que está chato. Mas quantos de vocês vieram para Cristo por causa de problema? Queridos, eu sei que essa frase, ó, o Vitão levantando os dois braços, eu sei que essa frase, ela leva você a um lugar estranho, né, na sua mente, mas talvez muitos de nós não estaríamos aqui se não fosse problema. Estou mentindo ou não estou? Queridos, nós precisamos entender que muitas vezes Deus, na sua soberania, Ele traz uma coisinha ou outra. Eu não quero que você, agora eu vou continuar pregando aqui para você não entender o que eu não estou dizendo. Mas outra pergunta que a gente tem que fazer é, será que é Satanás que está trazendo isso? Porque a gente viu, biblicamente, que Jesus ele pode trazer desafios e problemas para a nossa vida. Agora, existem problemas que são de ordem satânica. Quer ver? Quando você tem um marido bêbado dentro de casa, isso é um problema ou não é? Quando você tem um filho drogado dentro de casa, quando você tem uma pessoa violenta na sua família. Quando você tem um corintiano na sua casa. Tô brincando. Tô meio amargurado que nós perdemos pro Corinthians, por isso que eu tô tentando me livrar dessa amargura. Queridos, quando você, por exemplo, quando existe uma enfermidade na sua vida. Ah, Lucas, mas a enfermidade não é de ordem satânica. Mas a enfermidade veio com o pecado. Tem muitas pessoas que elas entendem errado isso aqui, eu não tenho tempo para me aprofundar. Mas, queridos, nenhuma enfermidade vem de Deus. Tem pessoas que eu já vi falando assim, não, Deus colocou essa enfermidade por causa de tal coisa. Queridos,
Daqui a pouco a gente vai falar de como tudo coopera. Porque muitas pessoas elas não entendem isso. E elas pregam errado e elas usam essas frases para tentar se esconder dentro de um sentimento equivocado dentro do coração delas. Deus não é da vontade de Deus que ninguém esteja doente. A vontade de Deus é saúde. A vontade de Deus é santidade na sua vida. Da mesma forma que não é da vontade de Deus que a gente esteja no pecado, não é da vontade de Deus que a gente esteja doente. Lucas, mas então por que muitas vezes a gente ama Jesus e a gente é doente? Queridos, tem perguntas que eu não sei te responder. Tem coisa que Jesus cura na hora, tem coisa que ele não cura, tem coisa que às vezes pode ser falta de fé, tem coisa que não é. O que nós precisamos é crer na soberania de Deus e entender a teologia correta das coisas. Muitas vezes a gente se apoia nessas ideias erradas porque a gente não tem resposta para a pergunta. E a gente diz, não, Deus que quis essa enfermidade. Queridos, Deus não quer enfermidade na vida de ninguém. Muitas vezes coisas acontecem conosco, muitas vezes a gente passa por muitas coisas. Eu mesmo, eu luto com isso na minha vida pessoal, eu passo por enfermidades na minha vida também que não são fáceis, tem dias que eu tenho vontade de desanimar, mas nós precisamos olhar para Jesus e para a soberania dele. Nós precisamos crer que Deus ele está ali, ele tem um propósito, no tempo de Deus as coisas vão acontecer. E a gente não pode entrar em parafuso achando que se Deus não perdoa é porque você não tem fé. Desculpa, se Deus não te curou é porque você não tem fé suficiente. Se Deus não te curou é porque não é o tempo de Deus. Essas frases elas são perigosas. O que nós precisamos crer é na soberania de Deus. Queridos, confiança é aquilo que você faz quando você não entende. Isso é confiança. Se você entender, não é confiança. Se você entender, é só ser ligado na vida, você está entendendo? Mas tem hora na vida que a verdade é que a gente não está entendendo nada. E é nessa hora que a gente é chamado a confiar. Amém? Então, queridos, a gente precisa também encarar isso. Será que é Satanás que está causando? Satanás pode causar muitos problemas. Claro, não me entenda mal, só estou fazendo você pensar. Se enquanto você estiver aqui na igreja, uma pessoa entrar na sua casa e roubar sua televisão agora, quando você voltar para sua casa, está sem televisão dentro de casa, você acha que Jesus, ele quer isso? Ah, você está vendo muita TV, roubaram. Não, às vezes a gente quer colocar Deus no meio só para, sabe, a gente às vezes é imaturo quando a gente quer desvendar os nossos problemas. Mas muitas vezes, querido, as coisas acontecem porque, infelizmente, nós vivemos num mundo de pessoas que têm carne, que têm ausência de Jesus, né? Tem pessoas que fazem mal umas para as outras. Eu tenho certeza que todos que estão aqui já fez mal para alguém. Não é verdade? Você já fez mal para alguém na sua vida. E você já causou problema. Não é verdade? Verdade ou não? Quem já causou problema, levanta a mão aí. Você já causou problema para alguém? A gente causa problema para as pessoas. Agora, porque você não teve caráter e você causou problema para alguém, significa que Deus quis? Não. A nossa ausência de caráter muitas vezes permite Satanás trazer problemas. Agora, olha só. Muitas vezes Deus pode estar por trás de situações, muitas vezes Satanás pode estar por trás de situações e nós precisamos orar e pedir discernimento para que Deus nos revele, né, o que está acontecendo. Agora, essa aqui talvez seja a pior. Muitas vezes você pode atrair problemas para si mesmo. E eu vou abrir um versículo para te mostrar isso. Oséias capítulo 4, versículo 6. Vamos abrir lá? Oséias capítulo 4, versículo 6. O povo, só vamos ler a primeira parte aqui, tá? O povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Se você quiser ler o resto, você pode ler, mas só essa parte que me interessa. Esse é um versículo conhecidíssimo. Tem outra versão que diz assim, o povo perece, talvez seja a versão mais famosa, o povo perece por falta de conhecimento. Queridos, muitas vezes os problemas eles estão na sua vida porque lhe falta conhecimento e obediência. Pecado traz problema. Desobediência traz problema. Repete comigo. Pecado. Fala mais forte que essa aqui é ruim de falar, mas a gente tem que falar. Fala. Pecado traz problema. Desobediência traz problema. E às vezes, querido, não é nem pecado, tá? Falta de sabedoria traz problema. Quer ver? Deixa eu dar um exemplo. Você foi comprar um carro. Meus exemplos são ruins porque eu pego na hora. Tá? Você foi comprar um carro. Aí você chegou na concessionária, você não quis perguntar para ninguém, você não quis perguntar para o teu amigo, você não quis perguntar para ninguém. Você falou assim, eu que vou decidir que carro que eu vou comprar. Você olha para o carro, você gosta do carro, mas você não vai conhecer o carro, você não busca conhecer de carro. Você só se apaixonou pelo carro, você chegou lá, comprou o carro, chegou em casa, fez o para todo mundo, comprei o carro.
De repente todo mundo fica feliz, nossa, comprou um carro, que legal. Aí você vai fazer uma viagem daqui para Floripa com esse carro. Na altura mais ou menos ali do Alfredo Wagner, cai a roda. De repente você olha assim, lá dentro tá tudo podre, estava tudo detonado, o carro errado, já tinha batido o carro, depois você viu que o chassi estava torto. Você começa a descobrir que o carro está todo problemático. Você entrou num problema porque Deus quis? Agora vamos lá. Você entrou num problema porque Satanás fez alguma coisa? Coitado. Tem hora que a gente bota a culpa em Satanás que não tem nada a ver. O capeta me cegou a vista aqui, não vi essa roda. Queridos, às vezes você entra em problema. Desculpa, tá? Vamos usar uns termos aqui, a gente é mais simprão, né? Porque nós somos burros. Nós entramos em problema, nós somos burros. Às vezes a gente não sabe o que fazer com o nosso dinheiro, a gente gasta tudo errado, depois está endividado. E a gente quer repreender o maligno, o devorador. Repreendemos o devorador na minha vida. Queridos, a Bíblia fala, e ela é clara, o povo muitas vezes perece por falta de conhecimento. Poxa, né, falando de dinheiro, você tem que saber como administrar o seu dinheiro. Você vai comprar um carro, você tem que estudar sobre aquele carro. Você tem que buscar conselho de pessoas que entendem de carro. Queridos, tem algumas coisas na minha vida que eu não entendo. E quando eu vou tomar uma decisão, a primeira coisa que eu faço é ligar para algumas pessoas que eu sei que entendem. Não é verdade? Por exemplo, eu não sou um grande entendedor de carro. O dia que eu for comprar um carro, com certeza eu não vou comprar sozinho. Vou pedir o conselho de muita gente. Vai fazer uma viagem de conselhos, senão você vai entrar numa fria. Às vezes você vai fazer uma viagem, por exemplo, internacional. Meu Deus, se o camarada não buscar conhecimento antes, ele leva cada chabu na viagem. Pega um táxi errado, vai por... Nossa, perde dinheiro, se ferra na vida. Queridos, na vida é assim. Tem coisa que não é Deus, tem coisa que não é Satanás. Tem coisa é eu e você que somos labasco. A gente não busca sabedoria e depois está aí chorando. É triste, queridos, é triste. Mas a gente às vezes está chorando. Agora, o que a Bíblia ensina? A Bíblia ensina a gente abraçar o conhecimento. Daqui a pouco a gente vai falar sobre pedir conselho para as pessoas. Já vamos chegar lá. Mas então, vamos lá. Olha aqui para o diagrama. Deus está causando? Satanás está causando? Você está causando? A primeira coisa que você precisa para você saber como resolver o seu problema é identificar qual é a fonte. Porque se você vê que é Deus que está trazendo um desafio para a sua vida, você vai saber responder da forma correta. Se você sabe que é Satanás que está causando, você vai saber responder da forma correta, você vai saber repreender da forma correta, você vai saber olhar para o problema de forma correta. Quer ver, queridos? Muitas vezes o pau comeu lá dentro da minha casa. E às vezes, querido, assim, como eu sou um pouco observador, eu ficava olhando assim, cara, ó, eu estou conseguindo ver o que Satanás está querendo fazer aqui em casa. Queridos, quando o pau comer dentro da tua casa, em vez de você abrir sua boca rápido para se defender ou para falar, fica um pouquinho quieto assim e começa a perguntar para Jesus, Jesus, o que Satanás está querendo fazer aqui dentro? Me mostra. Às vezes, por exemplo, acontece umas coisas, até dentro da igreja, assim, uma pessoa contra a outra, gente falando mal. A primeira coisa que eu faço é, eu me calo e eu pergunto, o que Satanás está querendo fazer nessa igreja? Que eu não estou conseguindo enxergar. Me mostra, Jesus. Porque depois que o Senhor mostrar, eu vou levantar e dar voadeira. Por quê, queridos? Porque quando você vai... Eu não sou mais jogador faz um tempinho, mas se você vai jogar uma bola... Nunca joguei profissional também para fazer isso que eu vou falar. Mas quando você vê na TV, pelo menos alguém jogando, você vai conversar com o técnico e tem gente que faz até treino escondido, né? Porque ele não quer revelar suas artimanhas para o inimigo. Querido, Satanás, muitas vezes, a Bíblia diz que ele se veste de ovelha. Por quê? Porque ele não quer revelar as artimanhas dele. Mas o Espírito de Deus, ele te dá conhecimento e discernimento para você saber. Para você conhecer. Através da palavra de Deus, você consegue discernir os movimentos de Satanás para que você possa se defender. Se você sabe que Satanás vai o forte dele naquele mês vai ser cruzar a bola na área para cabeçar e fazer o gol na tua vida, você já vai preparar o teu zagueiro para pular mais alto. Você já vai se programar, você já vai se fortalecer. De repente você chega dentro de casa, tua esposa está parecendo que está endemoniada. Você já diz, Senhor, eu sei o que Satanás está tentando fazer. Eu vou ficar calado, eu vou ser um homem de discernimento, eu vou orar, eu vou responder dessa forma, eu sei o que fazer. Quando você está entendendo, querido? Porque se você é uma pessoa de discernimento, você vai saber reagir da forma correta.
Agora, se você não tem discernimento, por exemplo, aconteceu, você já disse que é Satanás. Às vezes nem é. Às vezes é você mesmo que está errado. Às vezes você está te faltando conhecimento, está faltando ler um livro. Por exemplo, tem muito casamento que o teu casamento está ruim por falta de você ler um bom livro sobre casamento. Por exemplo, às vezes dentro do casamento, você não sabe se comunicar e por isso que você vive brigando com a pessoa, porque você não sabe entender a forma que ela se comunica. Você não entende como é que a cabeça da pessoa funciona e aí você quer que a cabeça dela funcione do jeito que funciona a tua. Nunca vai acontecer. Então, o que pode ser bom para o teu casamento? Ler um livro de personalidade, ler um livro de saber conhecer o outro, ler um livro de que constrói uma boa comunicação. Entendeu? Pô, você está investindo em conhecimento para você saber resolver teus problemas. A gente não precisa espiritualizar tudo. Olha, Lucas, minha mulher ela é muito espiritual. Por quê? Porque eu não entendo nada. Parece que ela vive falando em línguas lá dentro de casa. Não. Você tem que buscar conhecimento para dizer, Jesus, me ajuda. Me ajuda a eu conseguir entender minha esposa. Me ajuda a eu entender o meu marido. Para eu resolver meus problemas. Às vezes a gente está causando sozinho as coisas. Satanás está só olhando assim, meu Deus, estão me ajudando pra caramba. Por quê? Porque a gente está faltando com conhecimento. Amém, queridos? Então a gente tem que saber discernir quem é que está causando. Agora, em Isaías 43:19 tem um versículo que eu amo. Esse versículo aqui, queridos, Isaías 43:19. Isso aqui é um caminho de fé. Olha o que a Bíblia diz. Eis que faço uma coisa nova. Oh, Jesus. Fala comigo. Eis que Jesus está fazendo uma coisa nova. Agora não precisa repetir. Olha o que continua aqui. Ó. Agora está saindo a luz. Porventura você não está percebendo? Eis que porei um caminho no deserto e um rio no ermo. Queridos, em outras palavras, sabe o que esse versículo está dizendo? Deus ele está gritando para você. Ele está dizendo assim, ó, ei, eu estou prestes a fazer uma coisa nova. Eu estou pronto para abençoar a sua vida. Queridos, Deus ele não tem personalidade ruim que nem nós assim. Deus ele não acorda um dia dizendo assim, hoje eu não vou abençoar. Não, queridos, Deus todo dia ele quer trazer vitória para a sua vida, ele quer derramar da sua presença, das respostas dele para o seu íntimo. Queridos, olha o que a Bíblia está dizendo. Eis que eu faço uma coisa nova. Deus ele quer fazer algo novo. Mas muitas vezes ele não consegue porque a gente não percebe. A gente não sabe discernir a voz de Deus. A gente não sabe discernir o movimento de Deus. Às vezes você chama Deus de diabo, por quê? Porque você não sabe discernir o que Deus está querendo fazer. Queridos, vocês entendem onde é que eu estou querendo chegar? Isso aqui é um pouco profundo, você tem que prestar atenção no que eu estou falando, porque isso aqui não é tão simples assim. Isso aqui é um pouco profundo. Discernimento é uma coisa espiritual, não é mental, não. É através da sua mente, mas é usando o seu espírito. Discernimento é algo que você tem quando você ora, quando você busca Deus, quando você se conecta com o Espírito Santo. Deus ele te dá esse discernimento para você perceber o que Ele está fazendo. Olha o que a Bíblia está dizendo. Deixa lá o versículo, fazendo um favor, Lana. Olha o que Ele está dizendo aqui. Ó. Você não está percebendo. Por acaso você não está percebendo que eu estou fazendo uma coisa nova? Muitas vezes a gente está passando por um problema na nossa vida e quando Deus começa a agir, a gente se desespera. Mas a gente tem que confiar, é Deus que está agindo. Ele está agindo, eu sei que Ele está agindo. Antes de melhorar, às vezes piora. E a gente precisa ter discernimento para confiar no Senhor e entender, Deus, eu sei que o Senhor está trabalhando. Por exemplo, você tem uma pessoa difícil na sua casa. Você tem que ter discernimento. Eu sei que Deus está trabalhando. Não parece, ninguém está conseguindo ver, mas eu sei. Você deixa Jesus trazer revelação de ver as coisas. Por exemplo, às vezes a coisa piora, que tem muita gente achando que é Satanás. Às vezes é Deus. Olha para as pragas no Egito. Deus mandou uma, não resolveu. Só foi piorando. A 10ª foi a pior. Você conhece a 10ª praga, né? Matou o primogênito até dos animais. De tudo o Egito. Mas o povo de Deus estava ligado, sabia de onde vinha. O povo de Deus sabia, eles estavam percebendo o que estava acontecendo. Mas o povo do Egito não sabia. Desesperou. E aí não obedeceu a Deus. E aquela situação acabou semeando todos os primogênitos da casa. Mas, querido, quando nós somos um povo de discernimento, a gente consegue ver. Agora, o final do versículo é o que eu queria. Eis que eu colocarei um caminho no deserto e rio no ermo. Queridos, nosso Deus é poderoso. Fala com ânimo. Se não for para falar com ânimo, nem fale. Fala assim, ó, meu Deus é poderoso. Queridos, o nosso Deus é poderoso.
Nossa, mãe, olha o que está dizendo aqui, ó. Porém um caminho no deserto e o rio no ermo. Gente, em outras palavras, Deus está dizendo assim, ó, onde parece que está tudo perdido, eu vou achar a solução. Onde parece que não tem água, eu vou fazer sair um rio. Quer dizer, essa é a natureza do nosso Deus. E se nós somos filhos de Deus, nós temos que entrar na natureza de Deus. E a natureza de Deus é milagrosa. Uma vez eu ouvi uma frase que mudou minha forma de ver a palavra fé. A fé só serve para aquilo que é impossível. Se não é impossível, não use fé, use razão. Mas se é para o impossível, é aí que tua fé vai ser ativada. Ou seja, em outras palavras, para que a gente usa a fé? Para problema, para desafio, para circunstância, para aquilo que Deus coloca mesmo, e quando a gente olha para a nossa vida, não tem jeito de acontecer pela nossa força. É aí que a gente precisa de fé e de milagre. E esse versículo aqui, Jesus está praticamente assim, declarando abertamente o seu coração. Ele está dizendo assim, ó, eu vou colocar um caminho no deserto, onde você não vê resposta, onde você não vê de onde sair a provisão. Deus ele vai fazer acontecer. Queridos, esse é o nosso Deus. Nós temos que achar um caminho de fé. Esse é o outro princípio, né? Que respalda nesse versículo. Um caminho de fé. Para você passar pelos seus problemas, você precisa achar esse caminho de fé. Onde você consegue declarar, o Senhor Jesus, Ele vai fazer um caminho no deserto para a minha vida. Você pode olhar para a tua situação, você pode olhar para o teu problema, mas você vai declarar, o Senhor Jesus, o meu Deus, Ele vai fazer um caminho para mim no meio do deserto. Agora, lá em Romanos capítulo 8, versículo 28, tem um dos versículos que mais desafiam a nossa fé, desafia a nossa teologia, desafia o nosso entendimento, desafia tudo dentro da gente. Porque em Romanos 8, 28 diz assim, ó, e sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Eu não gosto dessa versão. Todas as versões de hoje eu não estou gostando. Tem outra versão que eu gosto mais, que diz, sabemos que Deus... O que aconteceu aqui agora? Agora... Também não gostei dessa versão. Não tem aquela do coopera? Mas vamos... Contribuem, pronto, melhor. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Queridos, eu não quero trazer um clima pesado para o nosso culto aqui. Não quero trazer um clima pesado. Mas tenta usar um pouco a sua mentalidade para você pensar em problema. Eu não quero dramatizar. Mas quando morre alguém que a gente ama, quando a gente passa por um acidente e pode ficar tetraplégico, eu não quero deixar o clima pesado, mas pensa em um problema difícil mesmo, aquele que você não sabe explicar. Nasce um filho seu e seu filho tem problema. Coisas que você não tem controle, coisas que você não tem domínio. Problemas que você olha e tu diz assim, Deus, eu não sei se eu consigo passar por isso. E aí a gente olha para esse versículo, não desafia? A gente olhar para o versículo e dizer assim, Deus, como que coopera? Queridos, deixa eu te dizer. Sabe para que coopera? Olha o final do versículo. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A Bíblia não está dizendo que tudo o que acontece na nossa vida é bom. Não é isso que a Bíblia está dizendo, não. Quando a gente lê esse versículo, a gente quer interpretar assim, tudo que acontece é bom. Não, não é isso que a Bíblia está dizendo. Tem muita coisa que vai acontecer na sua vida que não é bom de nenhum lado. É ruim, traz dor, tristeza. Mas o nosso Deus é tão poderoso, querido. Ele é tão poderoso que qualquer circunstância, por mais dramática e desastrada e demoníaca que seja, qualquer coisa que acontece na sua vida, se você ter a atitude correta, olhar para Jesus, obedecer ao Senhor, confiar no Senhor, aquilo vai cooperar para o propósito dele na sua vida. É isso que a Bíblia está dizendo. Queridos, uma das coisas que eu mais tenho temor na minha vida, eu não quero deixar essa vida sem cumprir o propósito que Deus tem para mim. Porque, queridos, essa vida aqui, ela é rápida, ela é assim, ó, a gente não vê porque a gente ainda está aqui. Mas se a gente pudesse entrevistar morto, você ia ver o que eles iam falar. Um dos grandes problemas dos vivos é que eles nunca falaram com o morto. Tem gente que fala, mas não está falando com o morto, está falando com um demônio. Simples assim, está na palavra, você pode ler ela para você descobrir. Se a gente conseguisse conversar com o morto, ele ia dizer, rapaz, vive diferente.
prioriza diferente, valoriza diferente. Porque é só uma chance mesmo. Queridos, essa vida é rápida. Eu não estou dizendo para você menosprezar a sua vida. Eu não estou falando isso para você menosprezar a sua vida. Mas essa vida é muito rápida. E a palavra de Deus fala, queridos, que uma das coisas mais importantes dessa vida é cumprirmos a carreira que nos está proposta. E o que a palavra de Deus está dizendo aqui, queridos, isso aqui é poderoso demais, é que independente do que você passe, tudo, se você aprender a ouvir a voz de Deus, vai cooperar para que o propósito que Deus tem para a sua vida nessa terra se conclua. Olha para a vida do apóstolo Paulo. Estuda a vida dele para você ver se o bicho não era meio pesado. O bicho era pesado. O maior apóstolo. O bicho entrou num navio, fundou. Quando conseguiu chegar na praia, uma serpente picou. No mesmo dia. Ele era tão azarado que quando a serpente grudou no braço dele, as pessoas que estavam com ele dizendo assim, esse cara deve ter pecado muito. Lê na sua Bíblia. É exatamente assim que está escrito lá. Esse cara deve ter feito uma coisa terrível na vida dele, porque o cara é pesado. Mas daqui a pouco ele pegou aquela cobra, só sacudiu no fogo assim, aí achou agora, só uma hora caiu morto esse homem, né? Porque ele sabia que aquela cobra era venenosa. O bicho continuou tranquilo, daí depois disso começaram a chamar ele de Deus. Sabe por quê, queridos? Eu sei, é um princípio. Os problemas que você passa hoje, se você passar na presença de Deus, é aquilo que vai provar a presença de Deus na sua vida para quem está te olhando. As pessoas olham para você hoje e dizem assim, que você vai na igreja no domingo? Mas quando elas vê você passar por um problema e sair inteiro, quando elas vê você entrar no fogo e sair sem ser queimado, elas vão olhar, existe um Deus. E Ele está com essa pessoa. E é aí que você vai ter oportunidade de agarrar ela e dizer assim, vem cá que eu quero te falar uma coisa. Sabe, queridos, os nossos problemas, eles servem de testemunho para que outras pessoas abram seu coração para Jesus. Talvez você nunca pensou dessa forma. Mas talvez se você passou por uma coisa terrível na sua casa. Terrível, terrível. Terrível que eu não quero nem ficar falando aqui para a gente não desanimar. Terrível, terrível. Mas se você deixar Jesus curar você olhar para aquilo da forma correta, um dia o teu testemunho vai atrair muitas pessoas para o Senhor Jesus. Se você quer ser inspirado, eu não vou conseguir falar o nome dele, porque eu nem lembro, o nome dele é bem difícil, mas tem um cara que nasceu sem pé e sem braço. Ele é bem famoso no YouTube, ele é cristão. Ele vai em muitas igrejas palestrar, escolas também, e ele conta o testemunho de como ele venceu o seu problema. Porque ele fala que ele tentou se matar várias vezes, assim, se jogando na água, mas ele nunca conseguiu se matar. Ele fala da depressão que ele passou, ele fala do tempo de escuridão na vida dele, que ele não conseguia entender por que ele tinha nascido daquela forma. Mas hoje, se você olhar para os vídeos dele que tem na internet, você vai ser inspirado. Porque ele entendeu o seu propósito, ele entendeu que as coisas cooperam sim para o propósito de Deus na nossa vida. E queridos, quando eu e você sair desse lugar, sendo através da vinda de Jesus ou da nossa morte, nós vamos entender que aquilo que nós fizemos com a nossa vida e com nossos problemas aqui, aquilo que vão trazer para nós eterno peso de glória. Você já leu esse versículo, o apóstolo Paulo falando? Porque eu sei que as tribulações, as dificuldades que eu passo aqui, elas produzem dentro de mim, esse é o termo que ele usou, um eterno peso de glória. Por quê? Porque o apóstolo Paulo não estava olhando para essa terra, ele estava olhando para o céu. O apóstolo Paulo ele sabia onde focar a sua mente. Eu não estou dizendo que a tua vida na terra vai ser uma droga, bem pelo contrário. Jesus ele falou, eu vim nesse mundo para que você tenha vida e vida em abundância. Queridos, vida fala de salvação, vida e abundância fala da prosperidade, fala da bênção, fala da paz, da alegria. Mas paz e alegria para aquele que está em Cristo não depende de circunstâncias, depende de algo que está com você. Essa é a questão, é isso que a gente tem que ver e entender. Felicidade para você não depende da tua conta financeira. Felicidade para você não depende se teu marido está com Cristo ou não. Felicidade para você não depende se as coisas estão acontecendo do jeito que você quer. Felicidade para você depende de um estado interior que tem a ver com o teu espírito, com a tua alma e com o teu corpo, que você se liga com Cristo e isso é o que capacita você a ser feliz. Ninguém é responsável pela sua felicidade nessa terra. Enquanto você achar que alguém é responsável por você ser feliz, você nunca vai ser. Meu marido é responsável pela minha felicidade. Se ele falhar, eu não vou ser feliz. Você está errado. Minha esposa é responsável, meus filhos são responsáveis, o governo é responsável. Se o governo não mudar, eu nunca vou ser feliz. Querido, isso é mentira de Satanás na tua vida. A única pessoa que precisa mudar para você ser feliz é você. Por mais que seja difícil para você ouvir isso. A igreja precisa mudar para mim ser feliz.
O Adair tem que mudar, o Lucas tem que mudar, o Mano tem que mudar, o prefeito tem que mudar, o Tacílio tem que mudar, o Brasil tem que mudar. Tudo tem que mudar para você ser feliz. Querido, você está no caminho errado. A única pessoa que precisa mudar para você ser feliz é você mesmo. Coloca a mão no coração, respira fundo e diz assim: a única pessoa que precisa mudar para eu ser feliz, para eu ter paz, sou eu mesmo. Lucas, mas mesmo no meio da minha turbulência, mesmo na sua turbulência, se você mudar em direção a Cristo, eu garanto a você, você vai ser muito feliz. A gente está caminhando para o fim, queridos, mas eu quero falar de um princípio muito importante agora. Provérbios capítulo 11, versículo 14. Provérbios capítulo 11, versículo 14, tem um conselho formidável. O que a Bíblia diz aqui: não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselheiros, há segurança. Queridos, olha a pergunta. Quando você está passando por problemas, com quem você se aconselha? Porque um dos maiores erros, querido, que a gente faz na vida é andar sozinho. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você deixa as pessoas participarem do seu problema? Você sabe que existem dois extremos. Tem o extremo do camarada que está passando por um problema, nem a esposa sabe o que ele está passando. Ninguém sabe o que ele está passando. Homem geralmente é assim. Lançamos fogo. Agora tem o outro lado. Tem o outro lado que quando a pessoa está passando por um problema, todo mundo sabe. Facebook sabe, né? Por exemplo, agora há uns anos atrás aí tem aquela ferramenta de você colocar um sentimento, né? Aí as pessoas assim, tá passando um problema, já vai lá e coloca mouse. Não tem o mouse? Aí coloca se sentindo triste, se sentindo deprimido. Queridos, isso é ridículo, isso é imaturidade. Facebook não é lugar de você dizer como é que você está. Facebook não é lugar de você dizer que está mal, que você está ruim, que você... Eu sei que às vezes dá vontade que a gente tem uma alma assim um pouco carente, né? A gente quer atenção, por isso que a gente vai para o Facebook fazer essas coisas. Carente, a gente quer amor e não está orando, não está encontrando em Deus, e a gente quer tentar chamar a atenção das pessoas com cara triste. Mas a gente não pode viver nesses extremos aí, não. A gente tem que viver no certo. Porque eu não estou falando entre o certo e o errado, estou falando certo aqui, ó, no equilíbrio, esse é o certo. O que é o certo, Lucas? Você tem que ter pessoas na sua vida, não vão ser muitas, não. Na maioria, no máximo, é 2, 3. Você deve ter pessoas em que você abre o seu coração e você conta dos seus problemas, você pede conselho. Lucas, quem são essas pessoas? Por favor, querido, pessoas que amam a Jesus. Pessoas que têm a Bíblia como referência, pessoas que têm a Bíblia como gabarito de vida, pessoas que oram, pessoas que buscam ter discernimento. Com quem você conversa quando você está com um problema? Tem gente que está com problema, você liga para o seu amigo, você liga para a sua amiga, só é o veneno que sai da boca. Na verdade, você só está querendo vomitar. Queridos, cuida disso. Isso não vai resolver teu problema, não. Isso vai piorar o teu problema. Ficar falando de problema com gente não vai melhorar teu problema, não. Só vai destruir a sua fé. Principalmente quando a gente está com um problema emocional, tem alguma coisa acontecendo, a gente está triste com alguém, brigou com alguém, brigou com o esposo. Gente, ó, vou falar uma coisa com carinho. Quem é casado aqui, quem está buscando relacionamento, qualquer pessoa, nunca fale do seu problema conjugal com outras pessoas, com amiga. Queridos, converse com pessoas que ajudam você, líderes para você, pessoas que mentoriam a sua vida. Pelo amor de Deus, gente. A maior burrice que a gente faz é abrir nossa boca para a pessoa errada. Ah, não, mas essa pessoa me ama muito. Mas se ela não é uma pessoa que vai poder te ajudar no sentido bíblico, não fale, não vai te ajudar em nada. Uma das coisas que vai ajudar você a resolver os seus problemas é você na fonte certa de sabedoria. A gente acabou de ler o versículo, Provérbios 11, 14. Na multidão de conselheiros a sabedoria. Por exemplo, se eu quero comprar um carro, falar de coisa natural, eu posso até colocar no Facebook: ei, galera, o que vocês acham desse carro? Pô, vai uma galera, acho que é ruim, acho que é bom. Não tem problema. Mas quando você vai falar de coisa pessoal sua, é você e mais alguém, é você e outra pessoa. Mas não guarde, converse, peça conselho. Cris, várias vezes alguém veio me pedir conselho, eu não sabia o que falar para a pessoa, mas eu achei quem soubesse. Entendeu? A gente não é obrigado a responder tudo para todos. Tem gente que vem pedir conselho para mim de coisa que eu não sei ajudar. Talvez não vivi ainda aquilo, não sei, não preciso saber tudo. Mas às vezes eu conheço alguém que sabe. Eu digo assim, olha, eu conheço uma pessoa, por exemplo,
Geralmente quem vem assim meio disturbado da alma, eu mando para minha irmã. Não que eu não possa ajudar, mas eu sei quem pode ajudar mais. Então eu sei que minha irmã, ela entende esse negócio de alma. Então eu mando para ela. Entendeu? Agora, tem coisa que eu sei. Tem coisa que eu posso ajudar. Agora, queridos, esse princípio é fundamental. Para quem você tem aberto seus problemas? Lucas, para ninguém. Tu está errado. Para todo mundo? Está errado. Você tem que buscar pessoas em que você vai conseguir obter conselho sábio e bíblico. Força que vem de Deus. Pessoas que podem orar com você. Pessoas que podem te levantar do chão e dizer, vamos lá, não desiste. Queridos, a Bíblia diz assim, ó, não ande só. Porque quem anda só quando cair não levanta. Olha o que a Bíblia está dizendo, presta atenção. Não ande só. Por quê? Qual é o motivo? Por que Jesus está falando isso? Porque quando cai. Efésios capítulo 4 fala de um dia mau. Desculpa, 6. Fala de um dia mau. Todo mundo tem dia mau. Todo mundo tem dia que cai. Todo mundo tem dia que peca. Todo mundo tem dia que desanima. Todo mundo vive dia que quer desistir. Mas ó a sabedoria de Deus. Ainda que você estiver num dia mau, se você não estiver sozinho, você vai se levantar. Quantos estão entendendo o princípio? Agora, muitos de nós, o que a gente faz? A gente está passando por um problema, a gente está desanimado, a gente quer desistir, a gente está pensando em sair da igreja, está pensando em pedir divórcio, a gente está pensando em cometer coisa errada, a gente está pensando em fazer coisa, e a gente fica sozinho. Só você e Satanás. Naquele limbo na mente, assim, ó, faz que vai dar certo. Você fica naquele limbo, você não abre a Bíblia, você não vai orar, você não liga pro tio Adair. Gente, liga pro tio Adair. Tô brincando. A gente vai criar aqui na igreja, queridos, um número de WhatsApp só para você abrir seu problema. Não, tô brincando. O tio Adair vai ficar com esse celular aí. Não, tô brincando. Queridos, você tem que olhar só para sua vida e dizer, eu vou abrir o meu coração. Quem que pode andar comigo, que vai me ajudar nos meus problemas, nas minhas dificuldades? Isso é bíblico, meus irmãos. Aquele que anda sozinho, quando cai, não levanta, não. Não levanta. Esses dias eu tive uma experiência marcante para mim, foi um pouco traumatizante, um pouco engraçado ao mesmo tempo. Eu já contei para vocês, né? Que a gente estava na igreja lá atrás, o pastor caiu de cima do palco, ele foi pegar o negócio, ele caiu de cima do palco, caiu bem na... Graças a Deus ele caiu bem no buraco, que ele entalou no buraco. Porque se ele não tivesse entalado, ele ia dar com tudo nas costas e ia ser feio, porque tinha um monte de ferro, ia ser feio. Nossa, ia ser muito feio. Mas porque ele entalou, ele ficou entalado, assim. Eu vi aquilo, sair correndo para ajudar ele, assim, fiquei muito preocupado, porque foi um tombo muito feio. E os piá que estavam lá no computador também saíram correndo, a gente pensou que o pastor tinha se quebrado tudo. E quando eu cheguei lá para ajudar ele, eu tentava tirar ele e não conseguia. Entalado. Precisou outra pessoa me ajudar e a gente conseguiu tirar. Aquilo fez eu pensar naquele dia. Foi uma terça-feira à noite, a gente tinha reunião com os líderes, e aquilo fez eu pensar demais. Porque às vezes na vida, queridos, a gente entala mesmo. Não é que você é fraco. Não é que você não tem fé. A gente é gente. A gente é gente, pessoal. Às vezes o nosso desânimo é demais. Às vezes as circunstâncias são demais mesmo. Agora, Jesus, ele colocou nós em igreja para isso. Eu fico indignado, sabe por quê? Porque Jesus não mandou você vir aqui todo domingo só para você dizer que vem na igreja. Queridos, igreja é para nós andar junto. Igreja é para nós encontrar gente aqui dentro que pode ouvir a gente, que pode ajudar a gente. E eu sei que muitas vezes a gente está aqui dentro, mas a gente está andando sozinho. A gente está cheio de amigo, mas andando sozinho. Tira a foto e põe no Instagram, mas está andando sozinho. Queridos, andar é você deixar participar. Fala comigo, andar junto é deixar participar. Participar do quê, Lucas? Da alegria, da tristeza, dos problemas, das vitórias. Jesus falou, se alegrai com os que se alegram, mas chorai com os que choram. Amém, queridos? É para isso que a gente é igreja, por isso que a gente está aqui nessa cidade. Às vezes eu vou entalar, se não tiver alguém para me ajudar, eu não vou levantar. Às vezes o mano vai entalar, às vezes o tio Adair vai entalar, às vezes a Graça pode entalar. Às vezes alguém de vocês pode chegar para algum de nós e dizer assim, eu não estou mais aguentando, por favor, ora comigo. Mas se você decidir não ficar sozinho, eu te dou certeza que você vai desentalar. Agora, se você ficar sozinho, muitas vezes Satanás ele pode detonar contigo mesmo. Conheço muita gente que aconteceu isso. Inclusive, infelizmente, aqui nessa igreja. Pessoas que desanimaram, que perderam a fé, que se isolaram,
e Satanás conseguiu sacar. Problema, queridos, toda igreja tem. Se você está aqui há mais de um mês, você já descobriu um monte. Problema todas as pessoas têm, toda família tem. Todo marido tem, toda esposa tem, todo filho tem, todo pai tem. Problema sempre a gente vai ter. Mas a diferença é quem está sabendo resolver e quem está fugindo e não sabendo resolver. Amém, queridos? Nós precisamos ser aqueles que sabem resolver. Para finalizar, porque o meu tempo acabou, só vou falar mais 3 versículos aqui. Tiago, capítulo 5, versículo 16, diz o seguinte. Tiago 5,16. Confessai as vossas culpas uns aos outros, está falando de você deixar a pessoa participar da sua vida, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Querido, ore nos seus problemas. Ore, jejue, busque ao Senhor no meio dos seus problemas. Eu sei que às vezes, quando a gente passa por um problema, a gente fica amargurado, e aí que não quer orar, queridos. Quando você está passando pelo problema, aí que é a hora de você orar. Tem gente que está passando por problema, hoje eu não vou na igreja, que eu não estou bem. Queridos, se você não está bem, esse é o dia de você ir para a igreja. Se você ficar em casa, eu te garanto, você só vai pensar besteira. Eu nunca vi alguém que ficou em casa, em vez de vir para a igreja, e melhorou. Nunca. Nunca. Não estou dizendo que não é bom de vez em quando você se retirar. É bom, a gente deve fazer isso todo dia. Mas, querido, quando você tem a oportunidade de estar junto, não se separe, não esteja longe. Porque Satanás, ele sempre vai tentar afastar você do rebanho. Essa é uma técnica até para lobo, né, quando está querendo matar a ovelha. Ela sempre vai atacar aquela que está distante do resto. Satanás usa da mesma tática. Ele consegue minar a sua mente quando você está longe, quando você não está deixando pessoas participarem da sua vida. Você está fechado dentro de um casulo emocional. Você está cheio de problema, mas ninguém sabe. Você está cheio de pensamento ruim, mas ninguém sabe. Você está ruim com 10 pessoas aqui na igreja, mas ninguém sabe. Você não abriu sua boca para falar com nenhuma delas. Você está bravo com o tio Adair, mas você não vem para ele, tio Adair, estou triste contigo, vamos conversar? Você se decepcionou com uma coisa que o mano fez, mas você não senta com ele para dizer, mano, vamos conversar, estou meio decepcionado contigo aí, eu sei que você ama Jesus, eu também, vamos resolver isso aí. Queridos, quando eu e você, a gente não tem discernimento sobre essas coisas, a gente sofre muito na nossa vida. Nós precisamos andar uns com os outros, orar uns pelos outros. Para quê? Para a gente andar sarado. Querido, sarado não está falando do espírito, está falando da alma. Fala alma. É a alma que sara. Por quê? Porque quando a gente está passando por problema, todo problema é um potencial de amargura. Todo. Todo problema, se você não cuida, te amargura. E quando a Bíblia fala que quando a gente conversa uns com os outros e a gente ora uns pelos outros, o que acontece com a nossa alma? A gente sara. E aí a Bíblia diz um princípio, a oração daquele que está em Cristo, significa justo, aquele que está justificado por Jesus, esse é o justo, aquele que é justo, está justificado por Jesus, a oração é poderosa. Uma vez eu ouvi um pregador falar, nunca mais me esqueci. Ele falou assim, ele é um grande pregador, muito famoso, que pregava para milhares de pessoas. E ele falou assim, eu tenho absoluta certeza que 1 hora de oração no meu quarto é muito mais poderoso que 1000 horas de pregação em cima do púlpito. Aquilo me marcou. Porque ele acreditava tanto na oração dele, que ele sabia que 1 hora da oração dele no secreto podia mover no reino espiritual mais do que 1000 horas ele com o microfone na mão pregando. Eu gravei aquilo. Sabe o que acontece, queridos? Eu falo isso com muito carinho, me colocando como primeiro da fila. Às vezes nem a gente acredita mais na oração. Às vezes nem a gente mais acredita que está valendo a pena, que realmente está fazendo efeito. A gente começa a olhar para a nossa... Às vezes a gente olha assim nossa oração como carta queimada, sabe? A gente pensa assim, não, se o tio Adair orar, a coisa acontece. Mas se eu orar, meu irmão, quem sou eu? Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Próxima vez que você vê uma pessoa doente, a tua oração pode curar ela. Próxima vez que você vê alguém com problema, não precisa levar para ninguém, não. Não, vamos no culto que eu vou arranjar alguém para orar contigo. Não, queridos, a tua oração, por mais que você não acredite no que eu estou falando, eu estou te dizendo a verdade, a tua oração, ela é muito mais poderosa do que você imagina. Olha o que a Bíblia está dizendo, a oração de um justo, ela pode muito nos seus efeitos. Então, quando você estiver passando por problemas, ore junto com pessoas. Nós temos nossa reunião de oração aqui na quinta-feira, queridos. Venha na quinta-feira. Eu faço assim um convite, quase que desesperado.
venha na quinta-feira. Não perca uma quinta-feira. Toda quinta-feira, das 8 às 9, nós estamos aqui orando. Se você está passando por dificuldades, venha cá, coloque, orem por mim. Ore, venha orar, queridos. A oração ela é muito importante. Isaías 40, 29 a 31, também tem um versículo que eu gosto muito. Desculpa, queridos, está passando o horário hoje. Eu me empolguei aqui nesses princípiozinhos. Contei muita história, mas em Isaías 40, 29 e 31 é de um versículo poderoso. Dá força ao cansado e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Só mais um. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Queridos, esse versículo é poderoso. Coloca ali no versículo 29. Jesus está falando aqui no primeiro que ele dá força para aquele que está cansado. Ele pega alguém que está exausto e ele revigora. Agora o próximo versículo é lindo. Diz assim, os jovens vão se cansar e os moços vão cair. O que a Bíblia está querendo dizer para mim e para você? Que estranho, que coisa mais se sentir no meio do nada falar isso. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Quem acha que tem força, vai cair. Jovem é quem? Quem acha que tem força. Eu sou jovem, não vou morrer nunca. Esse é o jovem. E Jesus está dizendo assim, aquele que confia na sua força, vai cair. Aquele que acha que pode, não vai chegar lá. Mas no próximo versículo, olha o que fala. Mas os que esperam no Senhor. Esperar não é não fazer nada. Esperar é obedecer. Muitas pessoas elas acham que esperar é, eu vou dormir, porque aos seus ele dá quando dorme. Não é isso que o versículo está dizendo. Queridos, esperar é obedecer. Em outras palavras, esperar é confiar. Confiar é obedecer. Quando que a gente obedece? Quando a gente está dentro do nosso íntimo dizendo, a tua palavra é a verdade e eu vou andar nela. Aqueles que, vamos parafrasear, aqueles que obedecem a Deus, renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Queridos, essa é uma das promessas mais lindas da Bíblia. Porque Jesus está dizendo assim, enquanto você estiver obedecendo, você nunca vai se cansar. A Bíblia diz em Salmo 1, aquele que está em Cristo, ele é como uma árvore, junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, mas cuja folhagem nunca murcha. Folhagem está falando da sua força, está falando da sua fé, está falando do seu vigor. Você está passando por problema, mas você está dizendo, vai dar certo. Jesus está conosco, se levanta aí, meu irmão. Deus ele vai transformar essa cidade. As coisas estão difíceis, mas você está declarando vida, você tem um espírito diferente, você está declarando aquilo que você vê no reino espiritual. A sua folhagem, ela está sempre verde. O fruto é sazonal. Tem fase da vida que a gente olha e diz, Jesus, onde é que o senhor está? Não é? Às vezes o fruto, ele aparece um tempo ou outro. Jesus, onde é que o senhor está que aqui em casa não está aparecendo? Jesus, onde é que o senhor está que meu marido não está mudando, que meu filho não está mudando, que minha situação financeira não está mudando? Queridos, tem tempo que o fruto não aparece mesmo, mas a Bíblia diz que no devido tempo, no tempo certo, vai dar o fruto sim. Deus vai se mover, o milagre vai acontecer no devido tempo, mas a tua folhagem, que está falando do íntimo, do seu interior, nunca murcha. Eu estudei árvore na minha vida, fiquei 5 anos estudando árvore. E eu sei o que faz uma folha cair. Eu sei o que significa quando eu olho para uma árvore e ela está sem folha. Quando Jesus está comparando a gente com uma árvore que nunca vão cair as folhas. E que as folhas vão estar sempre verde, florescente. Ele está falando do íntimo do seu ser, da seiva bruta e elaborada, tem as duas, que corre dentro da árvore, xilema e floema. Eu lembro que eu estudei muito isso, tinha um xilema que subia, o floema descia, a seiva, tudo. Que dentro de você, o Espírito de Deus, ele está fazendo você cada vez renovar as tuas forças no Senhor. Você corre, mas não se cansa. Nossa, estamos abrindo mais uma igreja. Corre, mas não se cansa. Nossa, eu vou abrir minha célula. Corre, mas não se cansa. Nossa, o trabalho está difícil, o casamento está difícil, tudo está difícil. Mas eu não vou parar de correr, eu não vou parar de andar. Queridos, quem corre está se movendo. Por isso que corre, porque tem um propósito, tem um destino, tem um lugar para olhar. E quem tem um lugar para olhar, está correndo. Mas sabe o que Satanás quer que você faça? Quer que você pare. Quer que você entre em monotonia cristã, que você entre num estilo de vida de zona de conforto. E é nesse lugar onde existe cansaço. E por último, queridos, Filipenses capítulo 4, versículo 8, a Bíblia fala aquilo que deve passar pela nossa mente. Esse é o último princípio que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Quanto mais aos irmãos, li errado, quanto ao mais irmãos,
Tudo que é verdadeiro, comece a prestar atenção na lista. Tudo que é verdadeiro, 1. Tudo que é honesto, 2. Tudo que é justo, 3. Tudo que é puro, 4. Tudo que é amável, 5. Tudo que é de boa fama, 6. Se alguma virtude há, 7. E se algum louvor, 8. Nisso pensai. Nesse versículo, nós temos 8 coisas que tem que estar ocupando o nosso pensamento. E eu não tenho tempo aqui. Queria ter, mas você já viu ali no relógio que eu não tenho para entrar nesses 8. Mas, queridos, pega esse versículo e começa a olhar para a sua mente e vê se é isso que está lá. Por quê? Porque o último princípio que eu quero compartilhar com vocês para você vencer os seus problemas é o que você pensa sobre eles. Vamos pensar em problema, tá? Será que quando você olha para um problema, você está pensando o que é verdadeiro, o que é honesto, o que é justo, o que é puro, aquilo que é amável, aquilo que tem boa fama e aquilo que tem alguma virtude? Se alguma coisa existe louvor, é nisso que você tem que pensar. Vamos ser sinceros, vamos ser práticos. Você está com um problema, vamos falar de casa, né? Essas coisas que casa a gente sempre está com problema de casa. Você está com raiva da tua esposa. De repente você pensa assim, mas a hora que eu ver essa mulher, mas eu vou dar uma bifa na cara dela. Pronto, vamos para o versículo. Isso é verdadeiro? Não. Isso é honesto? Talvez você pense, é honesto. Não, calma, não é. É justo? Não. É puro? Com certeza não. É amável? Não, já acabou aqui, né? Primeiro não, a gente já tem que abandonar. Aí você pensa assim, estou passando por um problema financeiro. Vamos lá, financeiro. Estou passando por um problema financeiro, o que eu ganho na minha empresa não é suficiente, eu acho que esse mês eu vou fechar um pouco diferente esse caixa. Eu vou puxar um duzentão a mais ali que eu acho que ninguém vai perceber, porque quer saber de uma coisa? Eu sou usado nessa empresa. Não me pago o que eu mereço. Vamos lá. Você está com um problema, vem um pensamento. Vamos lá para o versículo. Duzentão a mais no teu bolso que não é teu. É verdadeiro? Não. É honesto? Não. É justo? Não. A gente pode ir, vai dando não, né? Vocês estão entendendo onde é que eu estou querendo chegar? Você está com um problema... O que você pensa sobre o problema? Você está desanimado, vamos passar a falar de otário. Você está desanimado com você mesmo. Você está com um problema, você mesmo está olhando para você, não é nem com ninguém, é você mesmo que está com o problema. Ah, estou desanimado, estou desanimado, cara, não sei nem definir meu problema. Às vezes é assim, né? Qual é o teu problema? Não sei. Não sei, estou ruim, estou mal. Mas o que aconteceu? Nada. Estou mal. Não é meu dia. Pronto, vamos para o versículo. Isso que você está pensando, que você está mal, que as coisas não dão certo, que a vida está difícil, é verdadeiro? Não. É honesto? Não. É justo? Não. Quando que você sabe que não? Porque você conhece a palavra. Não está nesse versículo, mas se você conhece a palavra, você sabe por que a gente está dizendo não. É puro? Não. É amável? Não. De boa forma? Queridos, eu preparei essa mensagem olhando para mim. Eu comecei a pensar assim, Jesus, como é que eu sou? Quando eu estou passando por um problema, o que eu faço? Aí eu lembrei disso aqui. Eu falei, eu penso um monte de besteira. Eu penso que não vai dar certo, eu penso que não vou chegar lá. Meus pensamentos, eles vão tudo para baixo. E aí eu lembrei desse versículo. No que a gente deve pensar? E a resposta está ali. Então, se você está passando por um problema, você acorda, você já lembra do problema, você tem que declarar, eu não vou pensar nisso. Eu vou pensar no poder de Deus, na glória do Senhor. Não estou dizendo que você ser responsável. Você tem um problema, você tem que resolver. Mas pense da forma correta sobre o seu problema. Porque se você pensar da forma errada, a tua fé vai fugir de você. Amém, queridos.